Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o Laravel Blade. O Blade, além do que a gente mostrou na aula passada, também ele é utilizado para definir layouts para a sua aplicação que vão servir como base para as suas views. Como é que funciona isso? Imagina que você pode definir alguns layouts bases para a sua aplicação. Por exemplo, na minha aplicação vai ter um layout que vai ter um menu no topo ocupando a página toda e uma área aqui no meio com conteúdo em uma coluna centralizado na página. Então, todas as views que eu quiser, que eu quiser que sigam esse layout, eu faço elas usarem esse layout como base. Eu posso também, por exemplo, ter um layout que tenha o mesmo menu no topo, mas que o conteúdo dela vai ser exibido em duas colunas. Eu posso criar quantos layouts eu quiser, dependendo da minha criatividade e de como eu quero que o meu sistema funcione. Então, a gente, no caso do nosso exemplo, a gente vai trabalhar com um layout base parecido com essa ideia desse primeiro, mas vocês podem criar quantos quiserem. Vamos ver como trabalhar com isso na prática. Primeira coisa, dentro do meu projeto, vamos excluir esse arquivo cidades.blade.php, porque eu não quero mais utilizar ele. Vocês podem até deixar aí para copiar código, alguma coisa, mas eu vou excluir que eu não tenho necessidade dele mais agora. Então, vou excluir. Então, vou excluir também esse welcome.blade.php, que é o que já vem padrão com Laravel, eu não preciso dele mais. Agora eu vou tentar organizar meu código de uma forma que faça mais sentido para mim. Eu gosto de deixar separado. Lembra que eu falei com vocês em uma aula passada sobre que eu vou ter o meu site, uma parte administrativa e uma parte de acesso público? Então, dentro dessa pasta, dessa parte administrativa, todas as minhas views eu gosto de criar uma pasta chamada admin também, que todas as minhas views da parte administrativas vão estar dentro desta pasta. Então, dentro dessa pasta admin, eu vou criar uma outra pasta, outro new folder aqui, que eu vou chamar de layouts. Porque todos os meus layouts base que eu vou definir para a minha área administrativa, eu quero colocar dentro dessa pasta. Então, criei a minha pasta layouts e aqui dentro agora eu vou criar um novo arquivo, new file. Eu vou chamar esse arquivo de principal.blade.php. O nome pode ser o nome que vocês quiserem, aqui é o nome que eu quero. Eu vou criar aquela estrutura do HTML, então HTML 2.5 ali, Enter, ele já me ajuda aqui o VS Code, eu vou mudar aqui a língua para PTBR, vamos mudar aqui o título para Best Imóveis, que é o site de exemplo que a gente está criando. Então, isso aqui, vou criar a estrutura base que eu quero para o meu site. Então, a primeira coisa seria um menu no topo. Eu não vou criar esse menu agora, eu vou criar só escrever uma coisa ali, mas esse menu no topo vai estar em todas as páginas. Então, eu vou só colocar um comentáriozinho aqui, menu topo, e vou colocar aqui um div não, vou colocar aqui um nav, que vai ser um nav no futuro, um nav bar chamado menu topo. No futuro a gente melhora. E eu vou ter depois aquela seção com o meu conteúdo principal. Então eu vou colocar um comentário aqui. Eu gosto sempre de comentar os meus códigos que para mim me ajuda na organização. Então, eu vou criar aqui um div e eu quero que esse div tenha uma classe que se chama container. Essa classe container vai ser um CSS que eu vou aplicar depois. Vou utilizar o emmet, com o emmet eu posso colocar o nome da tag, ponto, o nome da classe CSS, dou Enter, ele já cria a estruturazinha aqui para mim. Ou então eu poderia digitar aí
essa estrutura que está aparecendo aí da forma que eu quiser. Aí agora que vem a primeira parte do Blade, que é eu vou utilizar uma diretiva do Blade que se chama yield. Yield. E aqui, quando eu coloco arroba yield, abre e fecha parênteses, aqui eu digo, coloco um nome para esse yield aqui. O nome que eu quero chamar é conteúdo principal. Para que serve esse yield? Esse yield ele funciona como se fosse um placeholder. Outras views que usarem esse layout aqui principal como base, eles vão poder jogar conteúdo para substituir o que está aqui dentro do yield. A gente vai ver direitinho na prática. Então, coloquei aí um conteúdo principal e eu falei, olha, aqui dentro dessa parte, no yield, uma view que estiver usando essa aqui como base, ela pode jogar conteúdo nessa parte dentro do meu layout. Ok, salvar, não se esqueçam de salvar. Agora eu vou criar a view que fazia o que aquela que a gente apagou fazia, que era mostrar uma lista de cidades. Então, outra organização que eu gosto de utilizar. Então, dentro de admin, eu vou ter algumas views que são relacionadas à cidade. Então, eu vou criar uma outra pasta dentro de admin, vou chamar de cidades essa pasta, e dentro dessa pasta cidades, eu vou colocar todas as views que estão relacionadas de alguma forma com cidade. Então, aqui dentro dessa pasta cidades, eu vou criar um novo arquivo, eu vou chamar de index.blade.php. Por que eu estou dando o nome index? O nome index é um padrão comum que muitos utilizam quando para se referir que você vai exibir uma lista de alguma coisa. Então, uma view index para cidades quer dizer que eu vou exibir uma lista de cidades. Você pode chamar esse arquivo do jeito que você quiser. Pode chamar, em vez de index, de lista cidades, a forma aí que você quiser. É a forma que eu estou acostumado a trabalhar e chamar esse arquivo de index. Então, eu vou fazer agora dizer que essa view index aqui, ela vai usar a principal como base. Como é que eu faço para dizer isso? Eu utilizo uma outra diretiva do Blade que se chama o arroba extends, que é aquele mesmo sentido que a gente vê da orientação a objeto, que seria de herdar. Então, aqui basta eu dizer de qual, aqui entre parênteses, basta eu dizer de qual view, qual outra view, que o layout base também, o principal também é uma view que ele vai herdar, que ele vai usar como base. No caso, a gente vai usar como base o principal. Aí, como é que eu faço para dizer isso? Eu tenho que dizer aqui dentro o caminho a partir da pasta views. Então, dentro da pasta views, onde é que está o arquivo principal? Ele está dentro de admin.layouts.principal. Então, é esse o caminho. Das extensões que a gente instalou, ela já ajuda. Quando eu coloquei aqui o, o o apóstrofo ele já apareceu aqui, ó, admin.layouts.principal. Bastava eu mexer com a setinha do, do teclado com o mouse e selecionar. Então, eu estou dizendo, olha, vou salvar aqui, essa minha view index, ela está usando como base, ela está herdando da view principal, ok? Então, agora, o que que essa minha view faz? Ela vai exibir a lista das cidades. Só que eu quero jogar a lista das cidades dentro dessa posição aqui, nesse local aqui, dentro do meu layout principal. Então, como é que eu faço para dizer que eu quero colocar naquela posição? Eu uso outra diretiva que se chama section. A diretiva section, você passa aqui o nome do yield
que ele estiver dando. No caso lá o yield chama conteúdo principal, o autocomplete aqui já até me ajudou lá, conteúdo principal. Então eu coloco o section, eu tenho que fechar o section também, @endSection. Então tudo que eu colocar aqui dentro da abertura e do fechamento quer dizer que ele vai aparecer, ele vai jogar substituindo esse pedacinho aqui. Então eu vou aqui agora, em vez lá nas aulas passadas eu estava exibindo as cidades em forma de lista não ordenada, só que eu quero agora exibir como uma tabela. Então, primeira coisa, eu gosto de usar o section, a tag section do HTML para deixar mais organizado. Aí eu vou criar aqui uma tabela agora, table, the head, tr. Esse aqui é HTML básico, eu espero que vocês já tenham aprendido, estudado isso. Então aqui eu vou ter uma tr, um th, dentro desse th vai chamar cidade, e vou ter outro th que eu vou colocar opções, ok? E agora eu vou ter um tbody. Um tbody, agora dentro do meu tbody que eu vou exibir as cidades de forma dinâmica de acordo com o que vier do meu controller. Faz de conta que o controller buscou no banco de dados as cidades, ele vai enviar a lista de cidades para cá e aqui eu vou exibir. Aí eu vou usar aqui o que eu já usei na aula passada, que era o for else. Então eu vou usar o snippet aqui para facilitar a nossa vida, for else. Então, cidades, as cidade. Eu estou usando o tab para navegar entre esses campinhos aqui. Aqui, quando está dentro do forest, quer dizer que existe a cidade, pelo menos uma, não veio vazio a lista. Então, aqui eu vou criar uma linha. Então, para cada cidade que eu tiver, eu vou criar uma linha e exibir a coluna. Na primeira coluna eu vou exibir o nome da cidade, cidade, e depois eu vou exibir as opções da tabela. No caso, por enquanto eu vou colocar só texto mesmo, excluir, remover. Depois a gente vai melhorar isso. E caso tenha vindo vazio a minha lista de cidades, eu vou fazer uma coluna que ocupa duas posições, dizendo não existem cidades cadastradas. Sei lá. Eu acredito que isso aqui seja o suficiente. Então, eu espero agora. Ah, tá. Falta um pedaço ainda. Eu criei essa view. Agora, no meu controlador, agora a view que eu vou exibir, que eu vou chamar dentro do controlador, essa é a view index aqui. Então, essa view cidades eu apaguei ela, não existe mais. Então, aqui eu vou colocar agora a view index. Então, eu tenho que colocar o caminho até ela. Admin, para cada pasta é separada por ponto, admin, ponto, cidades, ponto, index. Ele até mostra aqui, quando ele coloca como uma das extensões que a gente está utilizando, ele sublinha automaticamente se ele achou a view. Se eu clicar, se eu segurar o Ctrl e clicar, ele até abre a view para a gente, facilita bastante na hora da programação. Então, eu vou salvar aqui, então, eu espero que esteja funcionando, que agora esse controlador está chamando essa view index, e essa view index, ela está usando como base a view principal. Vamos lá ver se está funcionando tudo certinho. Vou dar um refresh aqui. Aqui não existe cidades cadastradas. Tá vendo lá o menu topo, o que eu coloquei, tá ok. Aqui tá como tabela e dizendo aqui não existem cidades cadastradas. Eu acredito que tá ok. Vou voltar lá, só colocar conteúdo de novo aqui nas cidades. Vou colocar aqui Recife, Belo
Horizonte só para testar, salvei. Vou voltar lá no site, está aparecendo aqui. Então, está se comportando da maneira que eu espero. Não está bonito porque a gente ainda não começou a colocar CSS na nossa página. Agora, por exemplo, se aqui no meu layout base principal, se por algum motivo eu posso ter mais de um yield aqui. Vamos imaginar que eu vou ter uma outra seção, conteúdo secundário, sei lá. Vou colocar uma outra div aqui, e vou colocar um outro yield. Yield, vou chamar só de secundário, secundário. Aí eu tenho uma outra div, uma outra lugar onde eu posso jogar conteúdo. Então, meu index está herdando desse layout principal. Então, se ele quiser, ele pode adicionar conteúdo ali. Então, basta eu colocar um outro section, vou usar aqui o snippet, que é mais fácil. Secundário, que eu chamei lá, né? Secundário. E aqui dentro eu posso colocar, sei lá, um parágrafo P, texto secundário. Salvei, vou voltar lá na minha página, dei um reload aqui, ele jogou o conteúdo lá depois da primeira div. Então, você cria tantos yields e tantas sections quanto você quiser, depende do layout do seu sistema. Não é obrigatório, por exemplo, se eu tenho dois yields aqui dentro da minha layout base, desse caso aqui do principal, a view que estiver herdando, ela não é obrigada a jogar conteúdo dentro de todos eles. Por exemplo, se eu apagar aqui o conteúdo do secundário, salvei, e eu voltar lá na página e dar um reload, ele não vai exibir nada. Na verdade, vai estar ali uma div vazia, né? Porque existe a div, só não coloquei, mandei nenhum conteúdo para dentro dela. Ok, então eu vou voltar aqui, apagar, porque eu não vou usar isso aqui, foi só para demonstrar para vocês, certo? Então, foi só uma introdução à segunda parte do Blade. Tem tudo isso lá na documentação, essa parte de layout, e ajuda muito, facilita muito a organização da parte visual dos nossos sistemas. Quem já trabalhou com PHP sem utilizar um framework sabe o trabalho que dá fazer esse tipo de organização na mão. Nos vemos, obrigado e nos vemos na próxima aula.